Antes da gente começar, 2 recados bem rápidos. O primeiro deles é que minha voz está diferente porque eu novamente testei positivo para Covid. Então, a pandemia não acabou. Fiquem atentos aos sinais ao seu redor. Então, voltem a ter mais cuidado porque o vírus está se disseminando de novo. Não é porque a gente tomou a vacina que a gente está imune. Então, lembra o que o Átila falou, não vai ser um estado passageiro. Então, voltem a se cuidar. Tamo aqui, eu falei que eu ia voltar a falar de The Boys aqui no canal. Então, eu tô aqui cumprindo a promessa. E o segundo recado é que uma coisa estranha aconteceu com o Instagram do Toga. Aparentemente a gente não vai ter como recuperar a conta mais. Então siga a gente nos perfis pessoais. O meu vai estar aqui e na descrição tem dos outros meninos do Toga. Porque vocês vão ter que saber das informações do canal por lá agora. Então a gente, por enquanto, tá sem uma conta oficial do Toga. Mas em breve a gente vê se cria uma nova ou se tem como recuperar aquela. Então até lá, usem os nossos perfis pessoais para comunicar sobre coisas do canal. É isso então. Vamos lá falar de The Boys porque essa temporada tá muito esquisita. Fuck! Bom, primeiramente vocês devem saber que eu gosto bastante de The Boys, tanto é que eu fiz uma série extensa de vídeos contando toda a história dos quadrinhos, só que aqui a gente tem que declarar uma coisa, é uma adaptação. O Eric Kripke, que é o showrunner, ele tá mudando praticamente tudo, então tem sim coisas que são referência, que são até uma leitura direta, mas basicamente toda a estrutura da coisa já não tem como ser igual. Ele mudou a ordem em alguns eventos, mas a essência, a bizarrice, continua lá, e principalmente sobre o Homelander, então acho que isso a gente pode ter uma noção, mas no geral vamos manter os quadrinhos só como aquela inspiração quase espiritual. Aqui é outra história, não tem como dar spoiler porque já mudou tudo, então, quer dizer, vai ter spoiler dos 3 episódios, então se você não viu, vai lá e volta aqui no vídeo depois. Vamos começar pelo mais simples, que é aquela referência que fizeram, as piadas que existem do Homem-Formiga na Marvel, sobre ele derrotar o Thanos usando seus poderes de uma forma não convencional. Aqui eles basicamente mostraram como isso poderia funcionar e não foi uma experiência legal almoçar assistindo o primeiro episódio. Então, se você não viu ainda, fuja desse primeiro episódio. Assista ele no momento que você estiver de boa, porque é uma cena muito tosca, gente, mas é isso que a gente ama em The Boys. E eu não vou comentar também personagem por personagem, porque os arcos estão só começando até agora. Por exemplo, o Leitinho, a gente já viu um pouco disso na temporada passada, de que a família dele tem um trauma muito grande com os supers. Nos quadrinhos é outra coisa. Lá nos quadrinhos tem a ver com o fato da mãe dele trabalhar na Vault, na parte de produção de químicos. Isso contaminou o organismo dela e, consequentemente, contaminou o Leitinho durante a gravidez. Então, ele nasceu com superpoderes e tem mais poderes que os outros caras do grupo, justamente por herdar da mãe. Aqui na série é outra coisa. Possivelmente, o Soldier Boy matou diretamente o pai e os irmãos dele. A gente não tem uma noção clara ainda, mas é um crime ligado à família dele. É só, mais uma vez, a essência que tá no personagem e não fato a fato. Além disso, a Kimiko teve muito pouco espaço até aqui, ela só comentou um pouco mais os traumas dela, então a gente não sabe o que vai ter dela dessa temporada, assim como o francês. O francês está sendo mais uma escada narrativa para trazer a pequena Nina para a série. Que eu fiquei um pouco decepcionado, porque a atriz não é pequena, ela é bem alta, mas nos quadrinhos, se eu não me engano, no segundo arco, que é quando eles vão pra Rússia, acontece uma missão muito cabulosa que já começa a desenrolar o rolê de como eles vão derrotar o Homelander e o Seth, que é justamente a questão de existir uma suposta arma que pode matar super-heróis. A gente não sabe muito bem o contexto disso naquela época, e aqui na série eu não sei o que a gente vai descobrir na Rússia, mas eles vão pra lá, vai ter ligação com a máfia da pequena Nina, só que aparentemente é só uma grande fachada, tem alguma coisa aí sendo escondida e tem a ver com o Soldier Boy, mas eu duvido muito que vai ser uma arma milagrosa que vai surgir agora, tá mais pra uma conspiração que tá acontecendo envolvendo o Payback e o Soldier Boy, e a pequena Nina entrando só como um catalisador disso tudo, só como uma referência aos quadrinhos, mas também uma forma de expandir esse micro-universo aí da clandestinidade desse mundo de The Boys. E já que eu falei do Payback aqui, é um pouco estranho porque a gente tem referência deles nas outras temporadas. Na segunda temporada tem o Arqueiro, que é da igreja lá do culto, que acaba captando o Profundo. Aquele cara lá, o Gavião Arqueiro de The Boys, nos quadrinhos ele foi membro, sim, do Payback, mas aqui na série a gente não tem certeza ainda. Na época eu teorizei que ele poderia ser a porta de entrada do Payback, mas meio que ficou só por isso. Por quê? A segunda temporada não focou em outros heróis, em outras equipes. Focou justamente na questão da Stormfront e dos Nazi. Pode parecer um pouco gratuito, um pouco forçado inserir o Soldier Boy como esse Capitão América super overpower nesse universo, porque deixaram claro que ele é tão poderoso quanto o Homelander. E não sei vocês, mas o Capitão América parece que não tem tanto poder quanto o Superman. Mas aqui ficou meio que no ar que ele pode sim ter sido o herói mais forte do mundo em algum momento e foi superado pelo Homelander. Aparentemente, se alguma coisa pode matar o Soldier Boy, também pode matar o Homelander. Beleza, vai ser um ator, é um ator muito bom no caso, o Jensen Ackles manda muito bem. Inclusive tá bem interessante aquele rolê da guerra ali na Nicarágua, envolvendo a CIA, agentes Black Ops aí, tráfico de drogas, sempre teve interligado, porque, né, para fazer operações nesse
sentido aí meio obscuras, você tem que ter uma fonte de renda não declarada e que, obviamente, o tráfico é uma excelente opção para eles. Eles exploraram isso de uma forma até fiel aos quadrinhos, só que lá o contexto é a Segunda Guerra Mundial, porque o Payback original foi praticamente os Vingadores daquele mundo, só que eles surgiram no contexto de luta contra o nazismo. Eles alteraram isso para uma linha do tempo um pouco mais avançada, foi uma atualização bem feita, foi um belo uso de referência dos quadrinhos, inclusive o ataque na base por conta dos supers foi excelente, só que eu, pelo menos, estou achando um pouco forçado o Soldier Boy ser tão importante e nunca ter sido citado diretamente até então. Beleza, é um universo muito grande, tem vários heróis que a gente não tem noção ainda, mas se ele era o número 1 antes do Homelander, eu acho que pelo menos o Leitinho, que tem esse trauma mais pessoal com ele, deveria ter citado em algum momento isso de uma forma um pouco mais ampla. Até então parecia que ela era só um passado distante que agora voltou com tudo pra assombrar os caras e assombrar até mesmo o Homelander. Não é ruim, ainda não é um defeito, mas é um ponto de alerta pra gente ficar pensando aqui. E já que eu falei também de supers paralelos ao set, vamos ter que falar um pouco da Victoria Newman, que a gente já tinha visto no final da segunda temporada que ela era uma super, e aqui ficou evidente, já disseram com todos os termos que ela é a filha adotiva do Stan Edgar. É estranho, porque nos quadrinhos existe uma equipe, que eu também contei aqui no vídeo dos quadrinhos, que são os G-Men, que é praticamente a versão dos X-Men desse universo, que um bilionário excêntrico adota crianças com poderes e cria eles de uma forma abusiva, criminosa, e transforma eles na sua equipe pessoal de heróis, como se fosse um fetiche excêntrico dele. Como se eles estivessem substituindo os G-Men pelo projeto Red River, né? Acho que esse que é o nome daquele rolê da adoção das crianças super. Que basicamente é a mesma coisa, só que é o Stan Edgar usando supers específicos para seus objetivos pessoais. Isso é muito interessante porque é um lado novo, entre aspas, aí, pra gente ver mais supers paralelos aí, que pode ser que tem mais super do que a gente sabe dentro da própria Casa Branca e, consequentemente, do Pentágono também. E isso deixa as coisas um pouco mais perigosas, porque, beleza, o Homelander é a principal ameaça hoje em dia. Ele tá ficando cada vez mais insano, só que e se todo mundo tiver infiltrado já no governo, todos os supers do Edgar já tiverem agindo numa conspiração muito louca. Então, pode ser, por exemplo, que na terceira temporada a gente termine com a morte do Homelander, só que a história não pare por aí, porque tem mais coisa acontecendo, tem conspirações maiores. Mas a gente pode começar a discutir a questão do Butcher utilizando o composto V, e basicamente ele virou um super por um período ali curto, mas bem descontrolado, porque ele foi atrás do antigo sidekick do Soldier Boy, e a gente viu que ele começa usando a sua super força, sua super resistência, mas quando a visão de calor é ativada, ele perde o controle disso. E outras 2 vezes no episódio 3, ele aparentemente não tá controlando muito bem, isso tá afetando o organismo dele. Ele vai oferecer pros outros caras da equipe, ou vai ser só ele que vai usar? O personagem tá se contradizendo, ele tá se questionando e agindo contra o que ele era até então, mas nesse caso é pra seguir o caminho da evolução dele, porque ele perdeu a Becca, ele tá surtando com a questão do Ryan, que é o filho adotivo dele, ele não pode confiar mais na própria capitã dele, então assim, ele tava num momento que era fundo do poço total, tanto que ele alucina com o Homelander, e depois disso ele vai lá e usa a pílula. É realmente um momento interessante pra ele, porque nos quadrinhos, ele já tinha o composto V antes de recrutar o próprio Hugh, e ele força o Hugh a usar o composto V pra entrar pra equipe. Aqui ele tá usando no sigilo aí, como se fosse uma droga mesmo, e talvez isso até vicie ele, então acho que vai ser um arco interessante também pra gente poder analisar um pouco mais o Butcher, que é um personagem muito interessante, mas que demora pra gente chegar nas camadas mais profundas dele. Então tá sendo um caminho muito louco aí pra gente ver como que a equipe vai se posicionar em relação a isso e como que as manipulações dele vão crescer também, porque a gente viu que ele evoluiu como pessoa, mas pra cada passo que ele dá, ele volta uns 3 ou 4. É doideira, é um personagem que é escroto, mas é interessante a gente acompanhar. E por falar em escroto que a gente gosta de acompanhar, eu acho que tem que encerrar o vídeo falando do Homelander, que pra mim até agora é a melhor temporada dele. O Anthony Starr tá mandando muito bem no papel, ele tá cada vez mais surtado. As cenas dele com a Stormfront foram coisas de louco também, mais uma vez a Aya Cash também manda muito bem, só que a gente tá vendo ele finalmente colocando as garras pra fora, por quê? Até então, a gente que tá assistindo a série, a gente sabe que ele é escroto, o Butcher e os caras também sabem, tem noção disso, mas além disso, as pessoas, o público geral e os outros supers não tem essa noção. Muitos supers tratam ele como se fosse de fato o Superman daquele mundo. E as pessoas acham que ele é o herói, tipo, quase o Jesus número 2. Eu não lembro de nenhum momento assim que a imagem dele foi tão questionada quanto agora, porque ele se relacionou com a Nazi
que era Stormfront, ele tá surtando cada vez mais, tá ficando mais violento, porque tudo que ele fez de ruim até então era muito acobertado pela Vault, como foi o caso do Voo, que é a grande prova contra ele, e outro exemplo mais claro, assim, que me vem na cabeça, o herói que é a paródia do Demolidor, que tá lá se apresentando como possível membro do set, e o Homelander vai lá e estoura os tímpanos dele com um tapa. Então, assim, são coisas que são pequenas, que a Vault consegue colocar debaixo dos panos. Só que, a partir de agora, não. Ele tá começando a colocar as garras pra fora e surtar, porque depois que a Stormfront se matou, e eu acho que ela fez isso justamente pra libertar o Homelander de vez e deixar ele causar o terror no mundo, a gente vai ver um cenário de destruição absurdo, porque quando a Starlight confronta ele e fala que vai expor o vídeo, ele fala, faz isso, eu quero que você faz isso, porque daí eu não tenho nada a perder e eu vou causar o apocalipse no mundo. E até onde a gente sabe, nenhum super tem poder de peitar ele hoje em dia. Tudo bem, o Black Noir talvez tenha, talvez, a gente não sabe muito bem os poderes dele. A Maeve pode fazer frente também, mas de resto, A-Train, Profundo, a Starlight, ninguém consegue fazer nada contra ele. E a gente já viu que ele é bem resistente, assim, o Homelander, comparando com heróis de outros universos, não é tão forte, mas dentro daquele universo ali, ele é praticamente uma divindade. Então, vai ser difícil parar ele se ele não tiver limitação alguma. E é por isso que é importante manter esse ego dele inflamado, assim, ele sentir que o povo quer ficar junto com ele, assim, que quer idolatrar ele, porque é isso que vai manter uma rédea meio que metafórica nele, porque não tem como controlar, então controla pelo ponto fraco dele, que é justamente a personalidade totalmente infantil dele. E aí uma cena muito interessante que pra mim foi o melhor momento da temporada até agora, foi justamente o final do segundo episódio, quando ele dá o discurso, e ao invés da popularidade dele cair, o negócio explode, as pessoas começam a aplaudir ele, os antigos apoiadores da Stormfront começam a idolatrar ele, porque ele é o arquétipo ariano, apesar de dizer claramente que ele é contra os nazis, mas em essência e em comportamento se parece bastante, então ele vai ter uma base de apoio crescente, principalmente entre a ala mais conservadora. E uma coisa interessante é que é um fenômeno muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos em 2016 e aqui no Brasil em 2018, em que candidatos que são extremamente sinceros, que falam o que pensam, não tem nenhum filtro, e que por causa disso são, em tese, honestos e pessoas verdadeiras, ganharam as eleições e se provaram pessoas totalmente inaptas para o governo e pessoas que, na verdade, não são nada honestas, que são corruptas, assim como o próprio sistema que estava antes delas. Então, essa crítica aí das pessoas se relacionando com o Homelander e vendo um ícone nele, um líder de fato, simplesmente por falar o que pensa, por se expressar de forma sincera, entre aspas, é muito louco, porque é um paralelo que não é muito longe do Brasil, na verdade é muito próximo, e a gente consegue ver claramente no nosso dia, e esse ano é ano de eleição, então é uma reflexão muito poderosa aí pra gente tomar cuidado com o que vai acontecer com o rumo do país daqui pra frente. Termina o terceiro episódio com o caos instaurado, os caras indo pra Rússia procurar o Soldier Boy e essa arma milagrosa, e o caos vai ser instaurado, e aí a gente para pra pensar que não tem ninguém exatamente bonzinho nessa série, assim, a pessoa mais correta ali em tese é a Starlight, e ela possivelmente é quem tá correndo mais risco, então eu pelo menos gosto bastante dela, então eu fiquei muito tenso, assim, muito apreensivo pelo que vai rolar. É uma grande bomba relógio a temporada, porque o Homelander vai explodir em algum momento, Soldier Boy vai chegar com payback, possivelmente vai querer peitar a autoridade dele. A Vault tem interesse numa luta de heróis? Possivelmente, porque luta de heróis vende pra caramba. Então, é um grande momento da série. Eu acho que essa temporada, se não for, eu acho que não é a última, porque não anunciaram nada nesse sentido. Então, deve ser a penúltima, e aí a gente vai ter uma quarta temporada completamente imprevisível, porque eles vão romper de vez com os quadrinhos. Eles vão usar um ou outro gatilho ali, uma referência, mas, no geral, é um caminho original, totalmente independente, e que eu acho muito mais interessante. Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Acho que eu não tenho nenhum comentário a mais sobre o que a temporada apresentou até agora. Comentem aqui o que vocês estão achando, suas teorias, seus palpites aí. E se você não viu a história completa dos quadrinhos, eu vou deixar a playlist aqui na descrição e nos comentários também, pra você ter uma noção do que rola na versão original e no que tá rolando aqui. E é isso, tô feliz de estar voltando. Espero que no próximo vídeo já esteja melhor, sem nenhum sintoma. Obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. Me siga lá no Instagram e siga os outros meninos também. Vou deixar tudo na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. E fiquem de olho, porque não é só The Boys que vai estar aqui. Umbrella Academy tá voltando também. Então, é isso. A gente tá voltando pra falar de heróis. Até a próxima. Tchau.